Hoje, o transporte coletivo em Teresina viveu um dia nada bom. Muitas pessoas na cidade reclamaram da quantidade de ônibus circulando. E, evidentemente, que quando não tem muito ônibus circulando, tem muita gente nas paradas. As imagens na tela para você da movimentação de hoje, a dificuldade dos motoristas. Olha aí, transporte coletivo na capital, houve ônibus? Houve. Mas a população reclamou da frequência com que eles passavam hoje na cidade. Aliás, desde o começo da manhã, já na Rádio Cidade Verde, a gente recebia da população as reclamações através do nosso WhatsApp da quantidade de ônibus em circulação hoje na capital. E o que se viu foram paradas de ônibus lotadas e menos ônibus circulando. A Essitrans fez, como faz diariamente, expediu lá a ordem de serviço para que os ônibus circulassem na capital. E as primeiras informações é de que essa ordem de serviço não foi cumprida como imaginava a Essitrans. Aqui está Gorete Santos. Boa tarde, Gorete. Seja bem-vindo. Boa tarde, Jossa, a você. Boa tarde a todos. Gorete, hoje você percorreu a cidade e viu de perto, a reclamação dos passageiros. Pois é, Jossa. A população reclamando mais uma vez da demora à espera do transporte coletivo, especialmente em dias como hoje, que foi feriado, no comércio da capital. Tem uma movimentação menor e, por isso mesmo, a Essitrans emitiu uma ordem de serviço diferenciada dos demais dias úteis da semana, que normalmente circula, Essa frota era de pelo menos 70% do que circula em dias normais, de segunda a sexta-feira. Mas a gente ouviu reclamação da população e os primeiros levantamentos seriam de que não estaria sendo cumprida essa ordem de serviço. Muito bem, vamos acompanhar a reportagem feita por Gorete Santos. Numa das avenidas mais movimentadas da cidade, o tráfego de ônibus parecia de um dia útil comum, mas muitos usuários reclamaram. Foi 40 minutos e lotado, Há uma meia hora já. As paradas tudo lotadas também. A ordem de serviço da Essitrans para hoje determinava o cumprimento de pelo menos 70% da frota de dias úteis, equivalendo a 191 veículos. Em nota, a Essitrans diz que não compactua com a redução da frota no horário de pico e que, mais uma vez, os passageiros foram prejudicados pela escassez de ônibus logo no primeiro horário de saída, no início da manhã. Gorete. Pois é, Joyce, a gente não tem ainda essa confirmação oficial, Não recebemos ainda da Essitrans esse levantamento, esse quantitativo de quantos ônibus de fato estão circulando. A ordem de serviço era para 191 veículos, o que corresponde a 70% do que é comum nos dias úteis. Mas a população sentiu falta de alguns ônibus, a gente até percebeu uma movimentação de ônibus ali no centro, na Frei Serafim, que normalmente é um corredor de maior movimentação, mas a Essitrans ela emitiu uma nota já com essa suspeita, porque recebeu reclamações e observou que no início da manhã estaria mais reduzida essa movimentação, a circulação de veículos do que o que se previa. A gente sabe que isso tem sido uma constante. Infelizmente, o CETUT, por sua vez, falou à nossa produção que colocou em circulação uma frota suficiente para atender a necessidade da população, mas também não nos repassou de quantos ônibus de fato estão circulando. Esse levantamento deve ser feito, Joelson. Enquanto isso, está havendo um diálogo, uma tratativa entre representantes da Prefeitura, da Procuradoria do município e da Essitrans na tentativa de resolver esse problema e de evitar que no segundo turno ocorra aquilo que ocorreu no primeiro turno, Frota reduzida, a população reclamando, eleitores esperando por horas nos pontos de ônibus à espera do transporte coletivo. Inclusive, hoje de manhã cedinho, eu conversei por telefone com o superintendente da Essitrans, o Bruno Pessoa, e ele falou que já estava recebendo as reclamações, que agora está dizendo aqui, e que eles iam fazer checagens em horários específicos, me parece que às 10 horas era um deles, para checar se toda a ordem de serviço estava sendo cumprida. E a outra preocupação em relação às eleições, Gorete, ele disse, olha, estamos abastecendo o TRE sobre todas as informações que a gente tem, para que quando se definir qual é a quantidade de ônibus que precisa circular, os desembargadores tenham como tomar decisões, eventualmente, em relação às empresas. Nitidamente, existe hoje uma dificuldade de chegar
ao consenso entre esse Trans, que representa a prefeitura, e o Setut, que representa as empresas de ônibus, sobre qual é a quantidade de ônibus que o sistema é capaz de colocar nas ruas no dia das eleições e em dias como hoje, né, Gorete? Dia do comerciário. Exatamente. E, inclusive, em relação ao segundo turno das eleições, Joelson, esse Trans também já está preparando, né, um plano B, inclusive a possibilidade de colocar ônibus escolares, caso não haja um consenso, caso haja algum problema para o eleitor no próximo domingo. A esse Trans, o próprio superintendente já havia falado isso conosco anteriormente, que eles estão se articulando para, se caso necessário, colocar à disposição dos eleitores ônibus escolares, para que não aconteça o mesmo problema, para que as pessoas não deixem de votar por receio de passar horas e horas em um ponto de ônibus. O que a gente não quer ver é isso, né? Pessoas na parada de ônibus. Detalhe, não é ônibus gratuito no final de semana, não. É pagando. Mesmo assim, há dificuldade de colocar esses ônibus para circular na cidade de Teresina. Estamos falando aqui da capital. Obrigado, Gorete Santos. Eu que agradeço. Muito obrigado, Gorete, trazendo as informações aqui no nosso Jornal do Piauí. Sobre o transporte coletivo estadual, ainda existe uma expectativa de que o governo do estado possa liberar um decreto, publicar um decreto, ainda hoje, falando de gratuidade no transporte intermunicipal. Ou seja, pessoa que mora em Teresina e vota em Barras, dá um exemplo, ela teria o direito de seguir de graça nesses ônibus. Pessoa que mora em Barras e vota em Cabeceira, é a mesma coisa. Então, esse transporte intermunicipal pode ser regido por um decreto estadual que, repito, ainda não foi publicado. E fica a expectativa em torno dessas dúvidas sobre o transporte coletivo aqui na cidade de Teresina. Ainda há muito o que conversar, muito acerto para ser feito para garantir que haja o atendimento à população como a população espera e como a população precisa no dia 30 de outubro, o dia da votação.